Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Falar de fé é um desafio devido à natureza particular deste dom. Por mais que tenha se tornado uma palavra de uso comum e uma expressão de motivação, a fé bíblica envolve não somente um estereotipo social, mas compromisso e ação. Conforme o versículo que lemos, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É a esperança viva, é crer para ver. Fé não se explica, fé se experimenta. E foi com base em experiências que este capítulo foi composto. Hebreus capítulo 11. Experiências que comprovam a base da fé, confiança no poder de Deus. Se fizermos uma pesquisa pública perguntando se as pessoas confiam em Deus, certamente entre o público cristão teremos um percentual de praticamente 100% de respostas positivas. No entanto, o estudo de Hebreus 11 nos fornece informações suficientes para concluirmos que nem todos que afirmam confiar em Deus, de fato confiam. Ter fé em Deus inclui confiança plena em seus propósitos, mesmo que estes sejam contrários às expectativas pessoais e à opinião geral. O autor relata, por exemplo, a experiência de Noé, que sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, contrariando todo o mundo antediluviano que o taxou de fanático e de louco. Abraão deixou a sua terra e a casa de seu pai para ir a um lugar que ele não conhecia, sem falar no disparate de caminhar 3 dias até um monte para sacrificar o próprio filho. Atitudes que, aos olhos humanos, são difíceis de conceber, mas que foram reais e impactaram a história deste mundo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé não é algo que se professa da boca para fora, mas que se consuma em atos de um verdadeiro adorador. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, está no versículo 2. Suas vidas deixaram um legado de fé nas promessas eternas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, no versículo 13. Quantos hoje estão dispostos a abandonar suas aspirações pessoais e egoístas para se render à vontade de Deus? Quantos agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial? Quantos de nós teríamos a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, de permanecer em pé enquanto o mundo se prostra perante a falsa adoração? Amados, fé não se trata de uma confissão de palavras, mas de atitudes. Percebem que a obediência é resultado da fé? Pela fé, Abel obedeceu. Pela fé, Enoque foi obediente. Pela fé, Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 8. Pela fé, Moisés obedeceu, permanecendo firme como quem vê aquele que é invisível. Versículo 27. Pela fé, Israel continuou marchando, atravessando o Mar Vermelho como por terra seca. Versículo 29. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Versículo 31. Pela fé, homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno. Versículo 38. Obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtendo, contudo, a concretização da promessa. Lá no versículo 39, eles morreram na fé, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Suas vidas manifestavam estar procurando uma pátria, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 16. Deus tem um lugar preparado para todos os que o buscam.
A obediência é tão somente o resultado de uma vida impulsionada pela fé, a fé que atua pelo amor. Se eu amo ao Senhor, eu creio que Ele existe. E se eu o amo e creio em sua existência, confio em seus propósitos para a minha vida e o obedeço. Você compreende? Os exemplos de fé do passado precisam ser vistos no presente a fim de que, ainda em nossa geração, alcancemos o glorioso futuro. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de tantos outros heróis da fé que não temeram entregar a própria vida pela confiança no Deus ao qual eles serviam e em suas promessas imutáveis. Mas eu termino deixando registrado as palavras do pastor Maurice Verden. A obediência resulta somente pela fé, porque Jesus é o nosso poderoso exemplo. Ele viveu e efetuou suas obras mediante o poder que lhe vinha de cima. Em João 14:10 vemos. E não por algum poder inerente, ele veio a este mundo não apenas para morrer por nós, para pagar a pena pelo pecado, mas também para mostrar-nos como viver dependendo de um poder superior. Jesus levou uma vida de obediência exclusivamente pela fé e tornou-se o maior argumento para provar-nos que somos convidados a viver como ele o fez, em obediência pela fé. Tenha um ótimo dia e que continuemos a ser obedientes a Deus pela fé.